Está com o seu famoso terno creme, camisa vermelha, tá elegante o nosso Sérgio Benassi. Obrigado. Boa tarde, Benassi. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estava comentando, pelo elogio, não, estava comentando desde ontem como está elegante o Benassi, porque ontem na entrada aqui, no início dos trabalhos, sabe aquele negócio de terno preto para velório? Todo mundo de terno preto. Aí, de repente, entra o Benassi com o seu terno creme. Não se pode ficar triste numa festa da democracia, né? A responsabilidade é grande e a gente tem que fazer disso uma coisa festiva. Não pode ficar deprimido nem sorumbático, como dizem os poetas. Exatamente. Agora, eu estava dizendo aqui com o Edgar o seguinte. Nos levantamentos da imprensa, ou todo dia está aqui na sua edição de hoje, o único que está se declarando a favor do prefeito Hélio, ou seja, a não cassação do prefeito Hélio. Mantém ainda essa posição? Sem dúvida, e ela será levada até o momento decisivo do voto. E faço isso primeiro no dever de responsabilidade que a gente tem. Não é brincadeira uma comissão processante instalada para apurar a possibilidade de cassação. É um ato de grande responsabilidade. 1 milhão de pessoas se envolvem numa disputa política, escolhem o seu mandatário supremo da vida dessas pessoas, e se você vai acatar um processo de investigação que fala de irregularidades e que pode dar numa cassação, é um ato de grande responsabilidade. Você está tomando uma medida por 1 milhão de habitantes, então é preciso ter muito critério, muito rigor no que você está fazendo. Desse ponto de vista, se coloca com frequência que além de você buscar as provas que configurem as ilegalidades, a responsabilidade e o crime do prefeito, você também leva em conta uma avaliação política do desempenho desse mandatário e desse governo. É inegável que as duas coisas convivem. Agora, esse convívio não autoriza ninguém a cometer arbitrariedades ou aberrações, seja no campo da política, seja no campo da justiça, ou seja, da busca das provas. Então nós levamos em conta essa coisa. Eu acompanhei desde o começo, desde as primeiras denúncias, investiguei por uma CPI o ano passado isso, com rigor. E a pergunta é, o prefeito participou de algum ato ilícito? O prefeito colaborou com as irregularidades, possíveis irregularidades dos seus assessores? O prefeito acobertou ou se omitiu em relação a isso? A Câmara tem que responder concretamente isso. E tem que fazer isso com provas. Porque é uma regra do convívio democrático que a humanidade acumulou, de que ninguém deve ser condenado sem prova. Sem esse direito, é o que se chama Estado de Direito Democrático. A pessoa não pode, como no passado se fazia, por não ter fé de alguma corrente religiosa, ser execrada publicamente, numa escala de valores que ia da vergonha pública, usando uma máscara, andando pelas ruas para ser identificado como uma pessoa desgarrada de Deus, né, até a fogueira. Tudo sem ritual de julgamento e tudo pela... Rito sumário. Rito sumário. Nós não podemos cometer esse erro. Então nós fomos acompanhar, investigar com rigor, tanto as acusações quanto as defesas e os documentos correspondentes de uma e de outra. Não há nenhuma prova, nem de omissão, nem de envolvimento, nem de acobertamento, nem de responsabilidade de qualquer ato irregular denunciado. Além do mais, ele também tomou as providências afastando as pessoas, então vamos mandando para a justiça, que é onde as pessoas devem se defender. Vereador, só um ponto aí, o senhor já está entrando agora, quando o senhor diz, ele tomou todas as provas, todas as providências, ou seja, tinham irregularidades, correto? Tinham no mínimo suspeitas que precisavam ser investigadas. Entre as medidas que ele adotou, além do afastamento, foi instaurar sindicâncias e auditorias internas para a convicção dele, independente da justiça. Então, ele afastou as pessoas, mandou apurar as irregularidades e as responsabilidades, em paralelo com o que essas pessoas têm que responder na justiça, entre elas a própria mulher. Então, é o que cabe de ser feito por alguém que responde
pela vida da cidade como prefeito. Ele fez isso. Então, a acusação de que ele não fez, não tem prova. A acusação de envolvimento não tem prova. Isso é tão grave. Nem a omissão. Isso é tão grave, nem a omissão. Porque a omissão seria exatamente não tomar nenhuma providência. Manter as pessoas. Mas depois de tudo que aconteceu, vereador. Vereador, depois só, de tudo o que aconteceu, se ele não tomasse omissão, então, claro, se ele não tomasse providência, ele tinha que fazer alguma coisa, né, diante daquilo que o Ministério Público estava julgando a sociedade. E ele fez. Agora, a acusação é contra ele, não é contra os outros. Quem está sendo julgado é o prefeito. E veja só, ele não só tomou providências, mandou apurar e está respeitando o que na justiça vai ser feito, como ele não tem envolvimento nenhum. E quem diz isso que ele não tem? O paradoxo maior da polêmica que está instalada é que a comissão processante diz claro no texto do seu relatório: nós não temos provas, nós não fizemos provas, inclusive com o argumento que 90 dias não dava tempo, e não precisamos de prova, porque o Ministério Público, sob o prefeito, já apresentou tudo. Aí você vai no relatório do prefeito, no relatório do GAECO, o que está dito? Não tem nada contra o prefeito. 7 vezes diz isso. Do promotor que está encabeçando aqui até o promotor do Estado de São Paulo. Toda a cadeia de apuração do Ministério Público reconhece que o prefeito não tem envolvimento, não teve participação, não tem responsabilidade. Como é que eu agora, como vereador, sabendo disso, acompanhando o esforço que a Câmara fez de apurar, por pressão política do senso comum, da condenação sem prova, da Santa Inquisição que está querendo voltar, faça um julgamento político, desconsiderando o direito de defesa, o direito de configurar provas, e condena a pessoa? Não posso. Se o critério, de outra parte, for o julgamento estritamente político, então eu tenho que julgar se esse governo foi fiel aos compromissos que apresentou na campanha, se ele está dando a resposta que a cidade precisa, se a transformação prometida para a vida da cidade de fato está acontecendo, se de fato os que mais precisam estão sendo atendidos ou não. E sob esse ponto de vista, eu mantenho a minha convicção de que esse é, sem sombra de dúvida, eu tenho 5 mandatos, eu já vi 6 prefeitos, é o melhor prefeito, pelo menos desse período que eu vivo. Bom, eu quero falar na frente do vereador. Se o julgamento for esse, ele já está absolvido. Eu quero falar na frente do vereador aqui, talvez não tenha ouvido, mas é que eu tenho insistentemente falado ao microfone da Brasil Jovem Pan. Perfeito aquilo que o senhor disse. Um grande prefeito, um mandato, principalmente o primeiro, o segundo não tão brilhante quanto o primeiro, mas nós tivemos aqui a ajuda do governo federal, tal, e isso é mérito do doutor Hélio, tá? É um dos grandes méritos dele. Mas não tinha o direito de fazer isso, permitindo que esses caras estivessem ao lado dele, fazendo o que foi levantado pelo Ministério Público. Não tinha esse direito. Respeito o julgamento, e é isso que tem que ser avaliado. Ainda assim, se ele, na suposição que você faz, de que ele errou a ter essas pessoas ao lado, ainda assim ele tomou a medida certa, afastou e mandou a justiça apurar. E condene quem tem que condenar. Eu, pelo menos, falo por mim. Depois que a viola está em caco, vereador, e inclusive a Câmara é responsável, sim, também por isso. É minha culpa da Câmara. É o que eu digo. O tamanho do problema dá o tamanho da responsabilidade. E não é nunca de um ou dois, é sempre coletiva. O senhor tem uma dose grande de responsabilidade quando levantava a mão para todo mundo sair. Ou o senhor se esqueceu disso? Não, bom. Você está simplificando a minha função de líder, onde eu orientava a bancada a aprovar as leis que eu tinha convicção que produziriam grandes transformações. Mas no momento... eu me arrependo. Eu não mandei levantar o braço para fazer... Mas nos momentos comprometedores, né? Nos momentos onde ia comprometer a sua bancada, o senhor era o primeiro a levantar a mão e mandar sair. Quer dizer, isso não é encarar o problema de frente. Não, peraí, não vamos misturar as coisas. Não, recusa de... No jogo de conflitos internos da Câmara, diante de um projeto de lei ou de uma medida qualquer,
é natural uma série de manobras, é regimental, é legal, etc. Então, às vezes você derrota uma oposição, às vezes você compõe, às vezes você se ausenta. Isso é da regra democrática, está previsto... É da política brasileira, da política né? brasileira. Então, há momentos que você faz manobra. Agora, veja só, eu nunca mandei levantar a mão para aprovar qualquer falcatrua. Não misture as coisas, pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo. A minha crítica é recusa sistemática de requerimentos, de pedido de esclarecimento. Isso foi uma tônica aqui nessa casa. Porque quando se pede um esclarecimento, é porque está em dúvida. O maior volume de requerimentos aprovados por qualquer membro da situação da oposição foi no meu período de líder. Eu fui líder nos primeiros 4 anos. Isso. Essas recusas começaram depois, não fui eu quem orientei isso. Pelo contrário, a produção legislativa e de informações da Câmara nos primeiros 4 anos do governo Hélio é incomparavelmente maior com qualquer outro governo que eu participei.